Salve, 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 galera do Museu da Pelada. Hoje a resenha é muito especial. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Mas tem gente que sonha em ser gandula, árbitro, técnico de futebol. E hoje a nossa resenha é com um dos melhores técnicos do nosso país. Olha, ele está na luta, é um cara que eu tenho um carinho muito especial, que eu conheço o início da carreira dele, eu moro na mesma cidade que ele mora, não é? Eu estou falando de Guto Ferreira. Rapaz, que prazer estar revendo você, Gutão. Cara, prazer é meu, Cal. Há muito tempo, nossa, né? Nossa, tempo do Perambulando eu entrevistei você. Exatamente, aqui na Toca da Coruja. Eu como treinador da equipe de juniores, estava com a minha, na época, namorada, hoje esposa, já há 26 anos aí. Que maravilha. Esposa, né? E foi muito legal, muito legal. Aliás, né, você nesse ramo, né, nessa empreitada sempre com sucesso, né? Eu quis ser meio esquerda, mas não deu certo, falei, deixa eu fazer jornalismo. Ô Guto, eu tava falando, você sempre pensou em ser técnico, como é que foi? Como é que surgiu isso na sua cabeça? Primeiro, você é de Piracicaba? Eu sou piracicabano, né? Que bairro que você nasceu aqui em Piracicaba? Eu nasci na Cidade Alta. Cidade Alta. Praticamente fui criado na Cidade Alta, né? Perto do Barão, então, de futebol. Sim. Meu avô foi goleiro do 15, né? Campeão de 31. Como é que chama? Lobo. Olha só. E ele que, com 5 anos de idade, me levou pela primeira vez no Barão. Eles tinham a permanente, né, que entrava gratuitamente e ficava atrás do banco do 15, do vestiário da subida, do túnel do 15. E aquilo tudo foi mexendo, né? Eu adorava esporte, jogava futebol muito. E jogar bem nunca joguei não, mas jogar bastante eu sempre joguei. Que nem eu jogava, eu chamava, eu ia, bora. Jogava muito, quantidade, não qualidade. Agora, Guto, você lembra qual a sua memória do futebol da sua época, adolescente, criança, time, jogadores, técnicos? Na minha época, eu jogava muito no Colégio Dom Bosco, né? Foi lá que eu recebi praticamente a primeira oportunidade de comandar, porque o padre na época, o Bourignon, né, ele foi transferido para a Americana e veio o Gilberto Perobon, que além de não entender nada de bola, né, ele tinha uma outra maneira de gerir, né, o grupo do oratório. E aí ele começou a colocar as lideranças naquela época, os adolescentes com liderança, para assumir determinadas funções dentro do oratório. E eu assumi a função de treinador da equipe de 12 anos. Jogava no 16 e treinava de 12. Então você com 16 anos já estava ali? Já estava treinando, começando. E aí eu pegava aqueles livros do Coquetel, treinos de exercício de futebol, e aplicava. Aí eu fui fazer educação física, e a minha grande oportunidade foi o Celinho que me deu lá em Santa Terezinha, né? Eu era professor da educação, secretário de educação, eu saía da creche, atravessava o muro e ia ser o preparador físico do Dente de Leite, que o Celinho era o treinador. Então depois, quando chegou na categoria júnior, o Totti, falecido Totti, né, chegou para mim e falou: olha, eu te quero como treinador, senão eu não te quero aqui. Caramba. Porque em vários momentos que eu tinha assumido como treinador, o Celinho já estava na ponte, né, já tinha saído, a equipe melhorava. E eu montava preparação física, a equipe meio que se desarrumava. Então ele meio que me empurrou na condição de treinador. E as coisas foram acontecendo. Agora, Guto, Piracicaba, a cidade, eu sou filho adotivo, você sabe, eu vim do Rio e Sim. Adoro essa cidade, para mim, a mãe é que cria, né? Então eu lembro, e você vai lembrar que o futebol era muito forte, o futebol amador em Piracicaba. Sempre foi muito forte. Sempre foi muito forte. Muita gente boa. Ali no oratório, no Bosco, oratório São Paulo. Então, a gente jogava contra as equipes da cidade, né? Inclusive na categoria juvenil. O ano que a gente mais jogou, o Regente foi campeão, né? O vice-campeão foi o Atlético Piracicabano e o terceiro foi o Dom Bosco.
Então foi uma competição, vinha duas equipes de Limeira, vinha o Gran São João e Estudantes, eram competições muito fortes, né? Que na época a prefeitura era comandada pelo Churilli. Churilli, saudoso Churilli. E o Churilli sempre foi um incentivador do esporte piracicabano. Eu acho que muito do que é feito, do que o esporte piracicabano tem, muitos filhos do esporte de Piracicaba, tem muito a ver com o que o Churilli promovia e da maneira, ele não aparecia tanto. Perfeito. Mas o trabalho de bastidor dele sempre foi muito forte e sempre promoveu, através das prefeituras. Você vê, Piracicaba teve um dos melhores treinadores de tênis de mesa do Brasil. Piracicaba teve dos melhores... Fran, né? Você tá o Fran. Teve das melhores treinadoras de basquete feminino do país. Teve preparador físico, campeão mundial de basquete feminino, o Hermes, né, que hoje trabalha com psicologia e hoje é o secretário de esportes. O basquete era Maria Helena e Heleninha. Teve um treinador top de atletismo que foi o Deco. Deco, perfeito. Né? E por aí vai. Aí eu vou esquecer, Chico dos Santos no voleibol. Sim. Né? Campeão olímpico. Só isso. Como auxiliar do Bernardinho. Então tem muita gente boa, muita gente boa com sucesso, formado nessa época. Eu tô te falando isso para entrar no futebol, que é a sua seara, né? Você agora já falando como técnico, hoje famoso, né? Eu tava até nervoso, falar, pô, será que o Guto vai me atender? Agora ele tá famoso, pô. Mas simpatia, gente boa demais. Eu lembro, na época, Guto, num jogo aqui no Barão, foi um feriado, acho que foi 7 de setembro, Ponte Preta e 15. Eu tô te falando isso pra gente tentar... e o 15, a Ponte veio com o Dicá, Marco Aurélio, Vanderlei. Sim. E o 15, só o goleiro não era piracicabano, que era o Mococa. E ganharam de 1-0, gol de Gatãozinho. Eu entrevistei o Gatãozinho falou, foi o gol mais bonito que eu vi na minha vida. Então eu tô te falando isso, por que hoje não se revela mais jogador em cidades polo, como era aqui, como era em Campinas, Ribeirão Preto? Então, o que acontece? Eu acho que agora sua visão como técnico. Eu acho que não é... Primeiro que mudou muito as oportunidades dos garotos e as opções, né? Piracicaba sempre teve muitos campos e muitos projetos dos campos, né? Então se jogava muito futebol na rua, se jogava nos campos. Santa Terezinha, por exemplo, o campo era o dia todo sendo usado. Hoje, se você chegar lá, tá parado para jogar final de semana, bater uma peladinha, né? Tinha muito futsal. Então isso ia fazendo com que a iniciação do garoto fosse autodidata, mas existia. Hoje o menino acha que indo 2 vezes por semana na escolinha, jogar 45 minutos, ele vai desenvolver o futebol. Não vai. Vai desenvolver o futebol quem pratica muito, né? Então, outra coisa que a parte motora da criança, a gente estava o tempo todo na rua, subindo em muro, subindo em árvore, pulando, correndo, brincando e de uma maneira muito ativa, né? E hoje eles ficam na frente do videogame o tempo todo. Quer dizer, o vocabulário motor é totalmente diferente. As valências físicas que são desenvolvidas, a parte coordenativa, não tem mais o refino que tinha em boa parte das crianças. Aqueles que ainda continuam tendo atividades desse tipo vão, de alguma maneira, sobressaindo. Porque era impressionante. O último jogador de Piracicaba que chegou para ser titular em time grande, de Piracicaba, que foi formado aqui, o Pianelli, que foi formado em time amador, né? Ele fez o desafio ao Galo, veio jogar no 15, o 15 foi pro São Paulo e foi titular. Não teve de formação Piracicaba, teve, não, mas ele não jogou no 15 nem jogou. Jogando no 15 Piracicaba, seria isso. Foi o Pianelli, então eu acho muito... Hoje o grande destaque é o menino que está no Botafogo, mas não é piracicabano. Veio, fez 2 anos de base no 15 e hoje está no Botafogo. O canhoto lá, o centroavante. Sim, mas eu digo assim, formado aqui, da cidade, né? Como era Gatãozinho, como foi Paulinho Massariol. Então, os meninos também saem muito cedo, né? Eles não optam por jogar no 15, né? Não querem mais, olha. Os melhores jogadores não querem, eles sempre buscam uma estrutura melhor.
né? Então, por exemplo, tem o filho do André Beraldo que treina entre os profissionais do São Paulo. Né? Beraldo foi zagueiro também, né? Foi zagueiro no Guarani, né? Então, tem muita gente, não sei, mas tem gente, tem piracicabano participando de boas equipes de base, mas ainda falta dar o salto para o profissional de forma efetiva. Quer dizer, o interior não revela mais, as cidades, como 15 revelava. O interior revela, mas não é o... Isso. Não necessariamente Piracicaba. Né? Não, o clube da cidade, porque você ia em Campinas, Guarani e Ponte Preta era sacanagem. A partir da lei do passe, a extensão da lei do passe, os clubes eles tiveram dificuldade, porque é muito difícil. A base hoje exige que você faça investimento. E você muitas vezes não tem a condição de fazer o investimento necessário para segurar. Então, quando o atleta se destaca, os grandes vêm e fazem uma negociação, porque também não sai totalmente de graça, né? Mas passa a ser interessante para quem não tem toda essa estrutura, passar e seguir com uma pequena parcela do investimento feito, né? Acabou a quantidade de qualidade? Acabou. Tem jogadores bons, mas a quantidade acabou. A quantidade do jeito que era, acabou. O cara chegava da rua e ia treinar. Uma outra coisa também, né? Tem meninos saindo com 12, 13, 14 anos para fora do país. Portugal tem muita gente que está surgindo lá que nunca jogou. Por quê? Porque os clubes portugueses levaram ele com pai, mãe ou tutor com 13, 14, 15 anos. E por aí vai. Qual o seu alicerce como treinador que você olhava assim, pô, vou seguir esse cara aqui, o Filipão? Então, eu sempre fui um cara... Ou você estudou? Não, eu estudei também, mas sempre com observação. Sempre. Eu acho que não tem um cara fixo para mim me espelhar. Um dos primeiros foi o Hélio dos Anjos, que eu vi ao vivo e a cores, né? Inclusive nós estivemos participando de um programa recentemente, onde eu falei para ele, e agradeço ele foi um dos meus... alicerce. Mentor, não vou dizer mentor, porque o mentor participa de forma direta, mas espelhos, digamos assim, né? A gente tentando puxar alguma coisa. Depois, Paulo Tuori, Felipão, Luxemburgo, Muricy, Abel, e por aí vai. Depois eu fui trabalhar com o Tite. Caramba. Assimilei muita coisa do Tite, né? Então, sempre quando o Tele, não dá para deixar de fora, até porque eu trabalhei próximo do Tele, no São Paulo, né? Eu era treinador do juvenil e o Tele convidava a equipe juvenil pelo menos uma vez por semana para treinar contra os reservas. E ali você via muito do trabalho do Tele. Então você vai assimilando, né? Vai sempre tirando alguma coisa de bom daqui e dali. E depois, hoje também, você observa os grandes treinadores brasileiros e observa os estrangeiros também. É isso que eu ia falar, o Abel Ferreira fala muito bem de você, né? Então, o Abel foi um cara, assim, de uma generosidade tremenda, né, comigo. Porque ele foi um cara que, no início da carreira dele, já estava se destacando no Braga. E eu tive um tempo livre, já era final de ano, eu estava desempregado, e eu fui para a Europa passar 20 dias. Eu fiquei 10 dias em Portugal com ele, no Braga, e 10 dias vendo os treinos do Atlético de Madrid, que estava o Simeone. E ali ele abriu muita coisa para a gente da maneira que ele trabalhava. E a gente debateu muita coisa e tal. Então a gente é grato a ele por essa oportunidade de poder trocar ideias, de poder absorver conhecimento. Tudo é uma troca, né? Mas a minha... digo que naquele momento foi melhor porque eu estava vendo o trabalho dele ao vivo e a cores. E ele estava assimilando algumas coisinhas que eu passava em termos de experiência, mas onde ele não estava vivenciando de forma direta. Eu estava vivenciando de forma direta. É aí que eu falo que não são todos os treinadores que abrem dessa maneira, né? Que dão essas oportunidades, e aí a gente é grato pela generosidade dele nesse momento, assim como outros tantos que
me deram oportunidades. Estão indo nessa onda dos lusitanos, por que eles estão fazendo tanto sucesso? E eu vejo até algumas entrevistas de treinadores preocupados com essa invasão, principalmente dos portugueses, e técnicos estrangeiros, argentinos, mas principalmente de portugueses. Você se preocupa com isso? Então, o problema não são os treinadores virem. O problema é que as regras têm que ser seguidas pelos dois lados. Primeiro, eu acho que o crescimento deles vem pela organização e eles têm uma associação de treinadores efetiva que determina as regras da liga para os treinadores, além de cursos das licenças UEFA e tal. Eles têm universidades diretamente ligadas às metodologias que eles estão desenvolvendo. Agora, não é o fato de ser português que é bom. Tem bons treinadores, tem treinadores medianos e tem treinadores ruins. Tanto é que tem treinadores que passaram aqui e não conseguiram desenvolver. Isso faz eles ruins? Não. Faz eles perceber que, da maneira que eles chegaram em cima da cultura brasileira, eles não conseguiram uma adaptação. Porque sempre que você vai para um lugar diferente, você tem que se adaptar. Você tem que trazer a cultura deles dentro do teu trabalho, e não o seu trabalho dentro, a sua cultura dentro do trabalho deles. Então é uma coisa totalmente diferente. Depois, a vinda de treinadores não é porque é estrangeiro que é bom. Tem muito estrangeiro que veio para cá inferior aos brasileiros. A mídia, parte da mídia, não a mídia, parte da mídia valoriza demais o simples fato de ser estrangeiro. E agora eles já estão fazendo, a coisa já está começando a entrar no eixo, né? Porque tem muita gente questionando o simples fato de ser estrangeiro. E já está colocando para o torcedor que o importante é a competência e não a nacionalidade. Mas ainda assim existe um certo, não vou dizer favorecimento, uma proteção. Precisa de imprensa, alguém da imprensa. Se for brasileiro, perde 2 jogos. Tempo a mais. Isso. Né? Já manda embora. O Guto perdeu 2 jogos. Aí se é um português, nego já. Geralmente o estrangeiro que vem num valor de mercado mais alto. Então ele tem mais força perante a estrutura administrativa do clube, a direção, de trazer peças para que o trabalho dele possa fluir. Então ele tem um poder de investimento, não só ele chega mais caro, mas com um poder de investimento mais caro. E isso também demanda tempo para as coisas andarem, assim como demanda tempo para o brasileiro. O brasileiro assumiu um time, 3 jogos ele não ganhou, ele está na rua. Isso, já tem mais paciência com o estrangeiro. Exatamente. Né? E uma outra coisa muito importante, né? A CBF exige, hoje a Conmebol exige as licenças, né? Licença Pro, licença A para os auxiliares, Pro para os treinadores da Série A e B, só que ela permite estrangeiros trabalharem sem essa licença Pro e sem experiência. Porque para a gente trabalhar lá fora, nós temos que ter 5 anos de experiência na Série A do Campeonato Brasileiro, além da licença Pro, para trabalhar na Europa. Aí o português vem aqui não tem. Com licença A da UEFA, sem experiência nenhuma na Série A de Portugal ou de qualquer outro país, e ele trabalha. Caramba. Então é aí que eu falo que os brasileiros estão sendo prejudicados, né? Porque a primeira oportunidade de trabalho nossa é a nossa casa, é o nosso país, para depois sair. E se aqui está sendo limitado, está sendo desfavorecido em cima de situações que não existe um regimento para nós e não existe para eles, isso aí que está errado, isso aí que é questionado.
Gente, olha, eu tô conversando com o Guto Ferreira aqui no Museu da Pelada. Deixa eu pedir, faz um golaço. O Guto tá me orientando técnica e taticamente. Vai lá e dá um joinha. Joinha. Vai lá, se inscreva-se, né? Adicione o sininho para receber, né, nossos vídeos, nossa matéria. A ideia do Museu da Pelada é contar a história, né, do futebol brasileiro. Falando história, vamos conhecer esse painel maravilhoso? Deixa eu ver o Chau. Chau, veja o lado, vou até afastar. Aí é com você, Guto. Você é o jornalista, você vai falar da Tá sua carreira. Tem algumas fotos que estão misturadas, né? Aqui é o início no Colégio Dom Bosco, né? No Sub-16 que eu falei. E tem pelo Aí menos... você jogando, né? Não, aqui Já eu... técnico? Já treinador. Olha só, cara. E existe pelo menos duas figuras aqui que chegaram ao profissional. Que é o Jura. Jura jogou no São Paulo. E o Leiteiro, goleiro, que foi do 15. Tá. Deixa eu ver se tem mais um, o Tito, lateral. Eu não estou encontrando... o Clodinho, que faleceu. O Tito não está aqui, mas o Tito também jogava. Eu não estou achando o Tito. Depois aqui é eu jogando, né? Aqui eu no Sub-16. Jogava de que posição? Eu jogava, nessa equipe aqui, eu jogava de ponta esquerda. Então já tá ali fora, o técnico já... Antigamente era o ponto esquerda que saía primeiro. Hermes Balbino, goleiro. Né, alguns do esporte aí conhecidos. Marcolino, que é presidente, professor de karatê. Né? Chuvisco. Marinho Medeiros. Pique. Hélio Braga. A turminha boa. E por aí vai. E aí onde começa aí você seguir? Começa no Dente de Leite do 15, a convite do Celinho. E essa equipe aqui foi equipe vice-campeão em Jales, no torneio a nível estadual. Perdemos a final para o Guarani, eliminamos o Palmeiras na época, Sub-13. Aqui, ó, Dente de Leite, aqui já é juvenil. Dente de Leite, aqui, essa equipe foi vice-campeã do torneio de Laranjal. Perdemos para o Curitiba na final. O meia esquerda do Curitiba era só o Alex. O Alex, só isso. Jogos regionais, fomos campeões. Essa equipe foi campeã da Copa São Paulo Juvenil. Tem o Rodrigo Costa. Os mais famosos, assim, o mais famoso talvez seja o Rodrigo Costa. E Chapinha, Fabinho Stabelim, Garela, Xandão, Emir, talvez os mais conhecidos aí. Aqui foi representar Cavalinho no Desafio ao Galo. E essa equipe aqui, ó, em cima está o Sub-13 e embaixo está o Sub-12. O Sub-13 foi campeão, Piracicabano, Dente de Leite, e o Sub-12 foi vice. E aqui a Copa da Paz, no Espírito Santo, perdemos a final para o Vitória da Bahia. O Vitória eliminou o Flamengo, nós eliminamos Bahia e Vasco. Caramba. Nós fizemos a final contra o Vitória. Aqui o São Paulo, na Alemanha, fomos campeões. São Paulo no Morumbi. Entre os craques aqui, Fábio Simplício, Gianardi, Edu Schmidt, que jogou no Betis, Fábio Aurélio, que jogou no Liverpool, né? Fábio Simplício todo mundo sabe. Quem mais? Tem Alisson também, Marco Antônio, Fabiano, genro do Luxemburgo. Quem mais? Famosos aí. Os mais famosos são esses. Depois começa o Inter, campeão da gaúcho, campeão da Copa São Paulo. Que ano que foi? Foi em 98. 98. Aí tem Lúcio. Zagueiro. Clayton, João Gabriel, Diogo Rincon, Fábio Pinto. O auxiliar está comigo até hoje, que é o André Luiz, um dos auxiliares. Aqui eu em Portugal. Aqui é o campeão, super campeão gaúcho, né? Que foi a primeira vez que eu assumi o profissional do Internacional em 2002 e fomos super campeão gaúcho. E eu era o treinador e o Lisca auxiliar. E aí segue seleção gaúcha. Fomos disputar alguns jogos amistosos contra o Uruguai. Vencemos os dois.
Inter aqui, nós fomos bicampeões gaúchos de juniores na época do Olímpico. E aí nós retornamos e o juvenil tinha acabado de ser bicampeão gaúcho também. E aí nós fomos os dois tirar foto juntos dentro do Beira-Rio. Aqui é em Portugal. Aí o Lúcio está aqui, ó. Lúcio, Clayton, Diogo Rincon, Nossa Senhora. Manuel. Aí Portugal, aqui todo. Portugal, você dirigiu alguma equipe lá? Dirigi a Naval, primeiro o Penafiel, o time que eu montei subiu, e depois a Naval 1º de Maio, que também subiu. Teve o acesso nas duas. Inter, essa passagem pelo Inter aqui, eu fui interino num jogo, depois eu assumi a condição de auxiliar do Tite, auxiliar da casa. Aqui no Criciúma, Mogi. Essa equipe aqui eu era o analista de desempenho, né? Eu viajava. Do Inter. O espião. Foi o título de campeão da Libertadores, campeão da Copa Sul-Americana, campeão gaúcho. Aqui no ABC, Mogi, o Hernani. Aqui o Felipe. Val, aqui também Mogi, campeão do interior, o acesso do Mogi da Série D para a Série C, campeão do interior com a Ponte. Aqui, acesso com a Ponte, esse aqui foi Campeonato Paulista já com a Ponte, já tinha subido. Vice-campeão é aqui, vice-campeão brasileiro da Série B com a Ponte. Aqui já é 2015, campeão do interior. Foi essa camisa amarela, eu completei 100 jogos pela Ponte. Aí eu fui para a Portuguesa, Figueirense e a Chape. Aqui a passagem pela Chape. Foi do acidente da Chape? Não, antes do acidente. Eu fui o último treinador antes do Caio. Caramba. Nós salvamos a equipe do rebaixamento e fizemos uma boa campanha até as quartas de final da Sul-Americana. Aí no ano seguinte nós fomos campeões catarinenses e nós estávamos em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, recebemos uma proposta do Bahia e saímos. Então você estava com a maioria daquele pessoal do acidente? Estava com todos. Todos? Esse episódio aqui, inclusive, foi capa do Diário Catarinense. Nós viramos o jogo 3-2 dentro do Estádio Olímpico com um jogador a menos. Aí a Chape, aqui o Kleber Santana, né? Aqui a Ponte, que foi a mesma foto da Ponte, que foi vice-campeão aqui, ó. É o mesmo grupo. Não, é a Portuguesa, desculpe. É a Portuguesa. Aqui a molecada do São Paulo. Ceará. Aqui é o curso da CBF, foto do Ceará, a Chape. Aqui o título de campeão pernambucano. Aqui o título de campeão da Copa do Nordeste. Campeão pernambucano no esporte. Campeão da Copa do Nordeste. Isso aqui foi uma loucura. Isso aqui, ó. Esse episódio aqui, na semifinal, nós tínhamos perdido o único jogo até então na Copa do Nordeste pro rival. De virada, que nós perdemos um jogador com 10 minutos de jogo, a gente ganhava de 1-0 e tomamos a virada. E aí houve uma mobilização da direção com a torcida tal para invadir a Arena Fonte Nova para a gente tentar a virada. E até para sentir o calor da torcida, eles quiseram entrar pela ladeira que fica atrás da Fonte Nova, onde fica a torcida. Aqui é a base do Inter, aqui nos Estados Unidos, aqui na Suíça. Esporte. Isso aqui, ó, são as fases do Guardiola. Você se incomodava, não? Você não incomoda nada. Bahia, aqui o acesso do Bahia. Marcelo, que era o presidente do Bahia, após o título de campeão da Copa do Nordeste. Aqui tem fotos. Aqui, ó.
Essa foto eu tirei no estágio lá que eu fiz com o Abel. Com o Abel. Né, o Abel Ferreira. Aqui é o time que conseguiu o acesso. Depois, que mais? Aqui é o título de cidadão campineiro que eu recebi na época da Ponte. Que legal. Que mais? Aqui, ó, campeão da Copa do Nordeste invicto com o Ceará. Campeão pernambucano. Esse aqui é o primeiro estágio que eu fiz fora, no Barcelona, no Camp Nou. Olha, o Guto foi magrinho, Guto. 2001. Ó. Ceará, Esporte, e aí vai. Vai embora. E aqui aí vai. E aí os prêmios, né? Os prêmios que a gente recebeu, algumas coisas que a gente tem guardado. Depois te filmo os troféus, mas aqui... Esse aqui eu recebi quando nós ganhamos Cartão o título verde. da Copa do Nordeste, da Copa São Paulo de Juniores. Cartão verde. Aqui mais uma caricatura sua. Aqui é uma moção honrosa quando nós ganhamos a Copa São Paulo de Futebol Júnior da Câmara Municipal de São Paulo. Não, de Piracicaba. Piracicaba? É, Piracicaba, é. É, de vereadores. Os bonecos, enfim. É. Uma bela carreira, hein, Guto? Esse aqui é o Gutinho, É o Gutinho, o produto do Ceará. Depois a gente... Muito bom. Esse aqui é o melhor treinador da Copa do Nordeste com o Ceará. E aqui algumas medalhas e réplicas de troféu, né? As medalhas são oficiais e isso aqui é oficial também. Eu, em vez de ganhar a medalha, eu ganhei a réplica do troféu. Esse Agora, troféu da onde que é, Guto? Campeão pernambucano. Pernambucano. É. Tá. Ali tem as 3 medalhas de campeão do interior, 2 com a Ponte e 1 com o Mogi, campeão da Copa São Paulo, campeão pernambucano. Aqui, campeão da Libertadores, vice-campeão 2 vezes, uma com a Ponte e outra com o Inter. Não, com o Sport. Essa com o Sport do Inter eu não recebi. As 2 medalhas de campeão da Copa do Nordeste, campeão da Sul-Americana, que eu era auxiliar da casa, né, auxiliar do Tite. Que time que era? Internacional de Porto Alegre. Porto Alegre. Aqui é o troféu de melhor treinador do Campeonato Catarinense, e essas 2 medalhas eu tenho que ver lá, mas é mais do que medalha, é tipo um brasão. Tipo um brasão. Uma carreira maravilhosa, hein? E tem muita coisa pra você caminhar, hein? Você é jovem ainda. Agora você pensa em seleção, todo jogador pensa, acho que a maioria dos técnicos pensa. Cara, a gente vai trabalhando, né? Eu acho que pra gente pensar, eu preciso conseguir dar um passo a mais que eu ainda não consegui, a oportunidade. Né? À medida que a gente tem a oportunidade e consiga sucesso, permite você pensar. Lógico que você pensa, você sonha, né? Mas pensando de forma racional, a gente sabe os estágios que a gente tem que atingir. E está faltando esse estágio. E logo você vai conseguir com esse talento. Agora, esse ano é ano de Copa do Mundo. Qual a sua avaliação da nossa seleção, o trabalho do Tite? Eu acho que o trabalho do Tite tem sido muito bom. Eu acho que tem sido no aspecto tático, no aspecto de busca, tem sido um dos trabalhos assim de mais coerência em termos de seleção. Sempre vai encontrar um que vai dizer o contrário. Sempre que o resultado não vier, alguém vai reclamar. E vai, pelo fato de estar no topo, sempre vai ter aqueles que vão duvidar. Mas se você pegar, tudo que eu estou falando é demonstrado em números. Ele renovou? Renovou. Ele ganhou? Ganhou. A equipe vem jogando bem? Sim. A equipe vem jogando com estrutura? Sim. Agora, a Copa do Mundo não permite erros. Um campeonato. Então tem que ser um campeonato quase que perfeito. De certa forma, vão ter erros, mas os erros que tiverem têm que ser minimizados
por aqueles que estão dentro do campo, de forma que não sejam erros capitais. Se você tiver erros capitais, você não vai vencer. Sabe que eu tô feliz pra caramba? Primeiro de rever você, né? Igualmente. Tô muito feliz. Segundo, que eu entrevistei Rubens Minelli, que é outra geração, e hoje eu converso com você, que ainda é uma nova geração de novos técnicos. Até arrepiei, porque quando o seu Minelli veio trabalhar no 15, eu era treinador da equipe de juniores. E o Totti, na época, organizou um almoço com o seu Minelli. E aí, para mim, tentar absorver um pouco de experiência. E aí você vai e fica ouvindo, né? E aí, em determinado momento, ele falou: você quer perguntar alguma coisa? Pergunte. E aí eu, de forma bem sorrateira e direta, falei: qual que é o pulo do gato? Aí ele falou: nunca abra mão das suas convicções. Maravilha. Pronto. Resumiu tudo. Pronto. Agora, Guto, eu perguntei para ele também: o seu Rubens, que tipo de jogador o senhor gostou de dirigir, que o senhor contrataria de novo? Eu faço essa mesma pergunta para você, que é um jovem treinador. Ele falou para mim que gostava muito de jogador alto, mas a imprensa na época bateu muito nele, dizendo que ele só gostava de jogador alto. Então, mas ele falou: não, se tivesse um baixinho melhor que o alto, lógico que eu queria o baixinho, mas se os dois eram nível técnico igual, eu prefiro o alto. Eu prefiro um jogador alto, forte, um jogador que tem uma educação, que possa entender o que eu estou passando. Como é que é a sua visão do jogador para você? Primeira coisa, boa técnica, boa leitura de jogo e atlético. O que você quer dizer com atlético? Um jogador potente e veloz. A estatura vai depender da posição. Eu não vou contratar um jogador de 1,75 m para jogar na zaga. Se eu jogar com 3 zagueiros, eu posso até contratar. Desde que ele tenha uma boa impulsão, vai ser um dos zagueiros, então, da maneira que eu organizo a defesa. Se fosse o Gamarra, você contrataria. Diferenciado, né? A busca sempre são pelos diferenciados, né? Só que não é assim que nasce esse diferenciado, né? E a parte psicológica do atleta? Também o equilíbrio, muito, o Abel Ferreira bate equilíbrio, força mental, né? Equilíbrio, força mental e disciplina. E mais do que nunca, vontade de vencer. Porque se o cara não tem mais fome, não tem mais vontade de vencer, ele pode ter tudo isso que eu falei. Ele não vai ajudar em nada. Por quê? Porque ele não vai colocar para fora todo o talento dele. É importante. Como é que é lidar com 25, 30 marmanjos assim? Como é que você, psicologicamente, você se forma para isso? Né? Deve ser na realidade, você tem que tentar fazer com que todos se sintam importantes dentro do processo. À medida que o que você tem para oferecer para ele é pouco em relação à aspiração dele, e ele não respeita a sua decisão, ele tem que sair. Porque senão ele vai atrapalhar, não vai ajudar. Né? Então ele tem que respeitar a sua opinião e tem que estar... os seus objetivos têm que estar diretamente ligados com os objetivos da equipe. O nós tem que estar sobrepondo o eu. É o grupo. É o grupo. Com muita honra. Eu estou conversando com esse técnico espetacular, Guto Ferreira, que eu posso dizer meu amigo de... longa data. Santa Terezinha, até que Santa Terezinha. Quanto tempo eu não te vejo? Acho que uns 20 anos. Pessoalmente, estou sempre torcendo e sempre falando: não, o Guto é meu amigo, né? Olha, cara, desejo tudo de bom para você. Obrigado por você participar aqui do Museu da Pelada, que a ideia é essa, contar a história do nosso futebol, né? Eu fico muito feliz em ver sua carreira e desejo você mais sucesso. Eu que agradeço você pelo espaço, né? Parabenizando você pelo sucesso dia após dia, que só cresce, e a gente torce para que isso siga de forma bastante acelerada também. Quem sabe aí a próxima, né? Tá todo mundo lá em cima. Com certeza, você na seleção a próxima. Puxa vida! Olha aí, gente, Museu da Pelada, paixão desenfreada.